vamos falar sobre a SBA. O texto que eu vou seguir está no livro de Educação Continuada em Anestesiologia, publicado pela SBA, o volume 2, e o texto é da doutora Nádia Maria da Conceição Duarte. A SBA é uma associação civil sem fins econômicos, fundada em 25 de fevereiro de 1948 por tempo indeterminado, constituindo-se em uma federação de associações regionais com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro. Então, gente, é um conjunto de associações regionais. Então, a SAESC está ligada à SBA, a SAESP e assim por diante. A sua missão institucional, o que é missão? É a justificativa da empresa de existir, né? Então, a missão institucional é congregar os anestesiologistas no Brasil, promovendo continuamente a formação, a atualização técnico-científica e a implementação de ações de defesa profissional, além de fomentar o comprometimento da especialidade com a comunidade médica e a sociedade em geral. E qual a visão? A visão é o que a empresa busca no futuro, quais são seus anseios. A visão é significar para a comunidade em geral uma entidade exemplar no campo do ensino, atualização científica, defesa profissional, qualidade e segurança da anestesiologia com reconhecimento científico mundial. Então, para cumprir a sua missão, a sua visão, né, a SBA executa os seguintes serviços. Reúne os médicos interessados em fomentar o progresso, o aperfeiçoamento e a difusão da anestesiologia, terapia intensiva, tratamento da dor e reanimação e estabelece normas para o treinamento da especialidade. Faz cumprir o Código de Ética Médica, o Código Profissional e Econômico da SBA e defende os interesses profissionais de seus membros. Patrocina congressos da especialidade de âmbito nacional e internacional. Confere o título superior em anestesiologia, TSA, que é um título que a SBA diz que você consegue ficar com um residente em sala. É para isso que serve o título superior em anestesiologia. Confere o título de especialista em anestesiologia para para os centros que não têm SBA credenciado ainda, só tem o MEC. Né? No final do curso você tem que prestar a prova do TEA, do título de especialista em anestesiologia, e o certificado da área de atuação em dor. Publica a Revista Brasileira de Anestesiologia e a Anestesia em Revista. Confere prêmios conforme regulamentos próprios. A SBA possui atualmente 25 regionais. Então, assim, os únicos estados que, pelo que entendi, não têm regionais são Roraima e Rondônia. Os demais têm as suas regionais, tá certo? Uma coisa que é interessante, e isso está no livro do Mânica, o texto é de Eric Freitas Cury, né? Eu até fiz ali uma anotação, né? Então, assim, ó, no primeiro semestre, você tem Jona, Jossubra e Jasbe. Jona, Jornada Norte-Nordeste de Anestesiologia, a Jornada Sul-Brasileira de Anestesiologia e a Jornada de Anestesiologia do Sudeste Brasileiro, todas realizadas no primeiro semestre. No segundo semestre, acontece a Jornada de Anestesiologia do Brasil Central, né? O Simpósio Internacional de Saúde Ocupacional e em novembro... Gente, essa saúde ocupacional aqui, ó, isso aqui é uma coisa muito interessante. E em novembro celebra-se o mais importante de todos, o Congresso Brasileiro de Anestesiologia. No seu quadro de membros, né, também chamados de associados, fazem parte 10 categorias. Então, aí estão enumeradas as categorias, e no livro do Mânica tem o que cada associado, cada membro tem, né, de especial. Então, assim, ó, fundadores. Os fundadores, vamos acompanhar aqui, ó.
Fundadores: médicos que assinaram a ata da sessão de fundação ou da primeira Assembleia Geral. Membros honorários: médicos ou cientistas que, por sua notoriedade, prestaram relevantes serviços à especialidade. Membros beneméritos: pessoas que, sem distinção de nacionalidade ou profissão, prestaram relevantes serviços à SBA. Estrangeiros: médicos associados residentes no exterior que exerçam anestesiologia ou especialidades afins. Membros ativos: associados portadores do título de especialista em anestesiologia, outorgado pela SBA, em convênio com a AMB e o CFM. E também quem fez as residências com a SBA, depois que termina, vira membro ativo. Membros aspirantes: médicos em especialização em anestesiologia nos CETs que são reconhecidos pela SBA. Membros adjuntos: são associados que praticam anestesiologia e não são portadores do TEA outorgado pela SBA. Aspirantes adjuntos: são médicos cursando residência em anestesiologia em centro credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica, mas não integrantes dos CETs SBA. Então, só tem MEC, não tem SBA, é aspirante adjunto. Membros remidos: são membros ativos e adjuntos que completaram 70 anos, tendo os mesmos direitos da categoria que pertenciam. E membros especiais: são membros ativos ou adjuntos que, após terem sido admitidos como membros da SBA e estando em pleno gozo dos seus direitos associativos, venham a adquirir deficiência permanente e incapacitante, que impeça o pleno exercício da especialidade, sendo por acidente ou doença. Visando o aprimoramento técnico-científico de seus membros, ainda no livro do Mânica, tá? A SBA tem mantido convênios com entidades internacionais, entre elas a American Society of Anesthesiologists, então, o ASA, a European Society of Anesthesiology, ESA, a World Federation Societies of Anesthesiologists, então WFSA, e a Confederação Latino-Americana de Sociedades de Anestesiologia, então é CLASA. Essas parcerias têm permitido importante intercâmbio cultural e científico, garantindo a participação de brasileiros nos eventos internacionais promovidos por essas entidades, e também a presença maciça de grandes nomes da anestesia mundial em eventos nacionais. No site da SBA é possível baixar um livro de neuroanestesia, de anestesia para neurocirurgia, que é em espanhol. E ele foi publicado em convênio com essa classe, com os anestesiologistas dessa Confederação Latino-Americana de Sociedades de Anestesiologia. Merece destaque a realização do teste para treinamento online Assessment, OLA, por médicos em especialização no Brasil a partir de 2016 via acesso em terminais de computador, o mesmo aplicado para estudantes europeus de anestesiologia e desenvolvido pela ESA, a European Society of Anesthesiology. Realiza-se também o European Diploma in Anesthesiology and Intensive Care. Teste também desenvolvido pela ESA, composto de 2 fases, uma escrita e outra oral, que concede o diploma de especialista aos profissionais nela aprovados. Uma coisa bem importante sobre a SBA é entender esse organograma, sabe? Esse organograma, gente, eu tive, por acaso, sim, eu achei uma empresa na internet cujo negócio da empresa é organizar as associações de forma a obter acreditação, né? Então, eles organizam a empresa conforme esse organograma, que confere bastante confiabilidade na parte administrativa e organizacional, sabe? Então,
É uma coisa interessante, eu acho que o pessoal da SBA valoriza bastante o fato deles conseguirem realizar tudo isso daí. E conseguem mesmo, tá? Então, assim, você tem uma Assembleia Geral, a Assembleia de Representantes, o Conselho Superior, o Conselho Fiscal, a Diretoria, o Conselho de Defesa Profissional e os diferentes departamentos. A Assembleia Geral é a instância máxima da sociedade. Nela, a Assembleia Geral aqui, ó. Nela, todos os membros se reúnem ordinariamente uma vez ao ano para eleger a diretoria e o conselho fiscal, aprovar as contas, alterar o estatuto e deliberar sobre assuntos de especial importância para a SBA. Na Assembleia Geral, ainda poderão ser deliberadas a liquidação da SBA e a destituição da diretoria e ou do conselho fiscal. Assembleia dos Representantes. Então, a Assembleia de Representantes é constituída por representantes das regionais, pelo presidente do Conselho Superior e pela diretoria da SBA. Delibera-se assuntos de interesse da SBA e realiza-se a eleição para todos os demais cargos elegíveis da SBA, exceto diretoria e conselho fiscal, que são eleitos na Assembleia Geral. No livro do Mânica, aqui, ó, quer ver? Historicamente, a Assembleia de Representantes é a mais tradicional e importante da SBA. A sua história se confunde com a própria história da sociedade. Palco de debates calorosos, qualificados e transformadores, a Assembleia de Representantes é a alma da SBA. Durante todo o ano, os membros se preparam para as discussões. Cabe ao diretor do departamento administrativo e à comissão de estatutos, regimentos e regulamentos prepararem as principais peças que serão levadas a esse palco. Cabe ressaltar que a presidência da Assembleia de Representantes é um capítulo à parte, exercida sempre por pessoa de elevado respeito no seio da anestesiologia brasileira e profundo conhecimento histórico e legislativo. A Assembleia de Representantes é constituída pelos representantes das regionais, pelo presidente do Conselho Superior e pela diretoria da SBA. Nela se delibera sobre assuntos importantes para a SBA e realizam-se eleições para os cargos não administrativos. O Conselho Superior. O Conselho Superior é constituído pelos 3 últimos presidentes da SBA e pelos presidentes das regionais. São suas atribuições: participar, através de seu presidente, das reuniões de diretoria, sem direito a voto, da Assembleia de Representantes, examinar as contas da SBA e recomendá-las à aprovação ou não pela Assembleia Geral. Então, vem o Conselho Fiscal, que eu já vou falar, lê as contas, prepara um relatório, manda para o Conselho Superior. O Conselho Superior avalia para mandar para a Assembleia Geral e sua aprovação. Né? Indicar por solicitação da diretoria substituto para os cargos eletivos. Indicar por solicitação da diretoria substituto para os cargos vagos nos períodos entre as eleições. Recomendar à Assembleia de Representantes nomes para eleição aos cargos eletivos, exceto da diretoria e conselho fiscal. Opinar em qualquer época sobre determinado assunto por solicitação da diretoria e apreciar as denúncias em grau de recurso conforme disposto no Código de Processo Administrativo da SBA. Certo. Bom, ao Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal é formado por 3 membros efetivos e 3 suplentes. Compete conferir, verificar, comprovar e opinar trimestralmente sobre a administração financeira da SBA, enviando relatório ao Conselho Superior para apreciação. Então, é trimestral essa avaliação das contas, tá certo? Bom, então o Conselho Superior ele faz uma interface entre toda essa parte aqui de baixo, né, e a Assembleia Geral, tá certo? O Conselho de Defesa Profissional, porque assim mais tarde a gente vai ver, né?
você tem um administrativo que cuida ali dos estatutos, regimentos, regulamentos, né, que cuida da SBA. Mas os pilares mesmo são o Conselho de Defesa Profissional e o Departamento Científico. Então vamos falar aqui, ó, o Conselho de Defesa Profissional é constituído pelo presidente, pelo secretário do Conselho de Defesa Profissional, né, então eles fazem parte da diretoria, pelos presidentes das regionais ou seus substitutos credenciados, pelo último presidente da SBA, pelo presidente da SBA em exercício e pelo presidente da Federação Brasileira das Cooperativas de Anestesiologistas, FEBRACAN. Então, esse conselho profissional, você vê como ele é importante, né? Ele tem presidente, ex-presidente, tem os presidentes das regionais ou seus representantes. É bem importante o Conselho de Defesa Profissional. Tem como finalidade tratar das relações e condições de trabalho dos associados da SBA. A diretoria da SBA, a diretoria é composta por um presidente, por um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário-geral, um diretor do Conselho de Defesa Profissional, um diretor do Departamento Científico e um diretor do Departamento Administrativo. Aí sobre a diretoria, tá? Sobre a diretoria. Compete à diretoria da SBA executar e fazer executar as resoluções das assembleias, cumprir e fazer cumprir o estatuto, designar comissões com mandato máximo de 3 meses, apresentar à Assembleia de Representantes um relatório completo de suas atividades, contratar o pessoal necessário para o funcionamento da SBA, reunir-se pelo menos uma vez por ano com os presidentes das comissões permanentes e o editor-chefe da Revista Brasileira de Anestesiologia, aprovar e recomendar à Assembleia de Representantes as cidades que têm condições de sediar os Congressos Brasileiros de Anestesiologia, deliberar sobre o credenciamento e descredenciamento dos CETs, baseada nos relatórios da Comissão de Ensino e Treinamento, deliberar sobre os casos omissos nesse estatuto. São 3 os departamentos da SBA, o administrativo, científico e de defesa profissional. Cada departamento é integrado por comissões, comitês, publicações relativas à sua área, sendo que as comissões permanentes e os comitês de assessoramento técnico-científico são subordinados à diretoria através do diretor da respectiva área. Então, olha só, o departamento administrativo tem a comissão de estatutos, regimentos e regulamentos. O departamento de defesa profissional tem as comissões de honorário médico, sindicância de processo administrativo, saúde ocupacional, qualidade, segurança e anestesiologia. Gente, saúde ocupacional é uma coisa que a SBA dá muita atenção, tá certo? Bom, departamento científico, você tem as comissões, a comissão de ensino e treinamento, a comissão de normas técnicas, a comissão examinadora do TSA e a comissão de educação continuada. Tem treinamento e terapêutica da dor também. Dos comitês. Aqui tem um errinho, tá? Aqui ficou anestesia sozinha, anestesia ambulatorial, mas no fim dá 12 comitês do mesmo jeito. Então, você tem comitê de anestesia ambulatorial, de cirurgia cardiovascular e torácica, anestesia obstetrícia, anestesia em pediatria, anestesia loco-regional, anestesia venosa, hipertermia maligna, reanimação e atendimento ao politrauma, via aérea difícil, medicina perioperatória, distúrbios do sono, anestesia em transplantes de órgãos. A SBA, eu botei aqui uma coisinha em destaque aqui, ó. Tem os cursos e o núcleo SBA Vida, né? Então, deixa eu ver aqui, quer ver? O núcleo SBA Vida abriga os cursos oferecidos pela SBA. É ligado ao departamento científico e possui uma estrutura com coordenador geral e instrutores, que são capacitados e certificados pela própria SBA. Fazem parte do núcleo atualmente os seguintes cursos, né? Eu botei aqui embaixo, deixa eu ver. Não. Então, quais são os cursos, né? Você tem o SAVA,
que é Suporte Avançado de Vida em Anestesia, é um projeto educacional da sociedade brasileira com carga horária de 18 horas, que objetiva a qualificação, prevenção, diagnóstico e tratamento das situações críticas em anestesia, principalmente a parada cardíaca. O curso proporciona um treinamento teórico-prático para anestesiologistas formados ou em formação. Tem o curso de controle de via aérea, tem um curso esse curso tem 8 horas e é direcionado para médicos, mas não precisa ser anestesistas, tá? Tem um curso de máscara laríngea, que tem 4 horas. Tem o curso de reanimação cardíaca, que tem uma carga horária de 8 horas, médicos em geral, estudantes de medicina, né, sem abordagem específica para anestesia. Né. Tem o curso Salve uma Vida, que é para não médicos. Curso de suporte básico de vida, né? E tem o curso de ecocardiografia transesofágica e intraoperatória. Tem um curso que chama Curso de Habilitação para a construção de recomendações práticas da SBA. Esse curso tem como objetivo habilitar os associados da SBA para a produção de recomendações práticas baseadas em evidências científicas. Bom, a formação de especialistas faz parte da missão e da origem ideológica da SBA, sempre articulados com os critérios de excelência formativa, baseados pela experiência pioneira e histórica dos centros de ensino e treinamento e pela regulamentação emanada da EMB e da Comissão Mista de Especialidades. A SBA garante em qualidade e quantidade anestesistas para o mercado de trabalho brasileiro. A estrutura formadora de anestesiologistas no Brasil foi iniciada pela própria SBA e seguida, tempos após, pelo Ministério da Educação e Cultura. Além da formação de especialistas, já há vários anos a SBA tem preparado certificados anestesiologistas para a área de atuação em dor, tendo sido até hoje a única especialidade médica no Brasil a possuir centros formadores regularmente atuantes. Além da formação e a atualização científica, a defesa profissional do anestesista é outro pilar estrutural da SBA. Com estratégias especificamente planejadas nesta área, são implementadas ações de pesquisa, prevenção e tratamento de problemas ocupacionais como estresse, drogadição, exposição a ambientes com radiações ionizantes insalubres em geral, ações junto ao Ministério da Saúde, AMNT e Anvisa, para a normatização de apresentação e funcionamento do que se refere a ambientes, condutas e dispositivos para atuação médica, apoio, orientação, divulgação, quando de movimentos locais ou regionais de litígio. Às vezes a gente recebe um e-mail avisando que está tendo um problema lá, não sei em que cidade, em Minas Gerais, não sei. E todas as pessoas recebem essas informações. Participação ativa de projetos, campanhas e movimentos em defesa da boa prática anestésica e da adequada remuneração médica, que culminaram, por exemplo, com a criação e implementação da CBHPM. Essa coisa aqui também é um xodózinho da SBA, né? Então, após a implementação e consolidação do seu planejamento estratégico e da familiarização com as ferramentas de gestão de qualidade, no ano de 2009, a SBA submeteu-se ao processo de certificação ISO 9001, selo criado pela International Organization for Standardization, cujo objetivo é estabelecer exigências internacionais para sistemas de gerenciamento de qualidade. Após percorrer todos os passos de preparação e auditoração, a SBA foi a primeira sociedade de especialidade médica brasileira a receber o certificado ISO 9001-2008, uma evidência de que seu sistema de gerenciamento de qualidade foi aprovado e certificado contra um padrão de melhores práticas. Aí tem assim, tá aí, ISO 9001-2008, né? A nível nacional, a SBA é vinculada à Associação Médica Brasileira,
onde faz parte de várias comissões e conselhos, e faz parte do conselho deliberativo. Delibera sobre questões referentes às atividades científicas e defesa profissional, tanto da UNB quanto das sociedades especializadas médicas. Para o Conselho Federal de Zoologia, para o Conselho, cadê minha pontinha aqui, ó? A SBA atende ao convênio AMB-CFM, Comissão Nacional de Residência Médica, né? E olha que importante, ó, indica os participantes das câmaras técnicas do Conselho Federal de Medicina e das regionais, né? As 3 instituições também celebram a Comissão Mista de Especialidade, que é uma comissão tripartite, né? E através dessa comissão, né, a CME outorga à SBA a prerrogativa de formar e certificar anestesiologistas na área de atuação de administração, dor e medicina paliativa. A SBA reconhece e possui relações institucionais com as cooperativas médicas de anestesiologia, as Copanestes, com a Federação Brasileira de Cooperativas de Anestesiologia, a FEBRACAN, né, que a entidade que reúne todas as Copanestes. Então, o presidente da FEBRACAN faz parte do Conselho de Defesa Profissional, né? A SBA é uma das instituições que tem assento na ABNT. Então, essa associação, né, regulamenta o desenho e funcionamento de equipamentos e instrumentos que possuem interface com a prática anestésica, objetivando a adoção e implementação de medidas que promovam segurança do ato anestésico. Tem diálogo com a Anvisa, né, que solicita pareceres para... Solicita pareceres para a regulamentação de importação, produção, disponibilização de insumos, né, produtos necessários à segurança do ato anestésico. Novos fármacos, né? Internacionalmente, a SBA é filiada à World Federation of Societies of Anesthesiologists, pelo seu porte é o segundo maior da sociedade, né? Na América Latina, ela forma a CLASA, que é a Confederação Latino-Americana de Anestesiologia, que só exclui o Canadá e os Estados Unidos, só, né? Participa, né, através da CLASA, de decisões políticas relacionadas à orientação quanto à formação e atividade profissional, ao intercâmbio de especialistas entre os diversos países, à construção de instrumentos de educação continuada e ao Congresso CLASA. A SBA também faz parte da FASA, que é a Federação de Associações Sul-Americanas de Anestesiologia. Articula projetos com a ASA dos Estados Unidos e a ESA, que é da Europa, né? Participa de congressos e pesquisas multicêntricas, e tem desde 2010, né, junto com membros da ESA, a SBA é signatária da Declaração de Helsinki de Qualidade, Segurança e Anestesia, um projeto de cooperação internacional originado durante o Congresso Europeu de Anestesiologia em junho de 2010. O documento emanado do projeto descreve uma sequência de pontos a serem seguidos pelas entidades componentes, com o compromisso de reduzir os índices de morbimortalidade relacionados ao ato anestésico, através do desenvolvimento, divulgação e implementação de medidas padrão para a obtenção de melhores resultados no exercício profissional nas áreas da anestesiologia, cuidados intensivos, medicina de emergência e dor. Está incluído neste protocolo todos os procedimentos perioperatórios e todas as situações dentro ou fora das unidades hospitalares que devem reverter na melhor qualidade e segurança para o paciente.
Então, para que a SBA continue cumprindo sua missão e mantenha seu rumo em direção à sua visão de futuro, é essencial a adesão, a participação, o comprometimento profissional e institucional dos anestesiologistas, porque a SBA somos todos nós. Então aqui, deixa eu ver se eu... Ai, não consigo. Tem o site da SBA, que é bem robusto, oferece bastante coisa, né? É bem importante, certo? Então é isso, muito obrigada.